Não há muito, a Unesco esteve estudando uma indiana, uma mulher notável, chamada Dani Janki. Dani Janki, neste momento, é uma veneranda mulher de 86 anos. A Universidade do Texas examinou as ondas cerebrais de Dani Janki para verificar a razão pela qual ela era tão calma. E ao fazer as análises, especialmente das ondas delta, as ondas mais largas, que dão estado de êxtase, a universidade chegou à conclusão de que aquela mulher era o maior exemplo da humanidade e podia ser considerada como a guardiã do planeta, título que lhe foi otorgado pela ONU. E se compreendeu que ela era a mulher portadora do estado mais estável de consciência da humanidade. Mas o que é que faz esta notável senhora? Ela sai pelo mundo aplicando a terapia do abraço. Ela fica sentada, forma-se uma fila intermina no mundo, chega-se até ela e ela dá um abraço de paz. As suas ondas delta envolvem a pessoa em profunda harmonia, submetida a situações estressantes. A veneranda Dani Janki mantém o mesmo estado de paz interior. Ele se torna, portanto, a guardiã do planeta, por ser uma pessoa de paz. Como diria Gandhi, não apenas pacífica, mas também pacificadora. Eu desejo recordar-me de uma cena humorística, mas que tem lugar neste capítulo das lições de vida. O nosso amigo Nilson de Souza Pereira é o homem do abraço. As pessoas abraçam-no, ele abraça. Está com a idade quase de Dani Janki. Ele está com 85 meses, caminhando para a idade da veneranda mulher. E estando nós, certa feita, em São Francisco da Califórnia, realizando uma atividade doutrinária, a nossa anfitrioa de Los Angeles, a senhora Akemi Adams, começou a apresentar-me e dizia com gentileza, ao terminar a reunião: Divaldo, estará às ordens para os autógrafos, para um aperto de mão, para uma saudação. Então a Akemi parou e, olhando para o auditório, disse: eu gostaria de recomendar que vocês aproveitem e abracem tio Nilson. Ele tem um abraço psicoterapêutico. Ambos ficamos chocados. Era um auditório de 400 pessoas. E então, quando terminou a reunião, nós nos esquecemos. Eu fui sentar-me para os autógrafos. E quando eu olhei a minha fila, tinha exatamente 11 pessoas. E eu olhei ao lado e a dele tinha 64. Então eu reagi: só abraça quem levar o livro. Então a pessoa recebe o autógrafo e recebe o abraço psicoterapêutico de tio Nilson. Se Dani Janki foi considerada pela ONU como sendo a mente mais estável e o abraço mais salutar, nós, de terceiro mundo que éramos, porque estamos nesse desenvolvimento ciclópico, também temos o nosso Dani Janki, que tem o seu abraço psicoterapêutico. Mas são lições de vida, essas lições da solidariedade, de darmos um pouco, porque aprendemos a receber, e na lição sublime da caridade, que é a base da proposta moral da doutrina espírita, nós consideramos que a caridade é sempre dar coisas e não dar-se.